Então vamos lá, né? Exatamente, vamos começar. Vamos começar. Então, eu sou Elisângela Mota, farmacêutica, especialista em farmacologia, mestre em química e doutora em ciência da saúde. Iniciando hoje, 1º de agosto de 2022, em plena segunda-feira, juntamente aqui com o meu amigo Ricardo Alvarenga, jornalista, espera um pouquinho que ele vai já se apresentar, né? Iniciando um projeto novo, né? Um projeto novo, mas com uma parceria antiga, onde nós vamos aí colher bons frutos, não é isso, Ricardo? Com certeza, gente. Eu estou muito feliz de estar aqui neste podcast, ajudando nessa mediação, nessa reflexão. Eu sou jornalista, tenho mestrado e doutorado em comunicação, e como a Elisângela falou, é um projeto novo de uma parceria já bem antiga, podemos dizer assim, e uma parceria que dá sempre muito certo. Então a gente está apostando grandes fichas de que aqui também vai ser sucesso, porque esse podcast ele já nasce atendendo uma demanda muito importante e ele tem uma história bem legal, né, Elisângela? Isso. E aí, um dos nossos principais objetivos é trazer experiências de profissionais farmacêuticos, né? E também, quem sabe, de estudantes, porque a vida acadêmica ela é um ponto importante, sim, no desenvolvimento do profissional, para esse momento. Trazer falas leves, tranquilas, trazer atualidades, conhecimentos, e aí ter uma gama de profissionais aí convidados para estar com a gente aí de forma periódica. Exatamente. Né? A nossa periodicidade vai ser quinzenal. Vamos começar com essa ideia e aí vamos atendendo as demandas, as solicitações e quem sabe depois aí num outro momento a gente pensa numa outra periodicidade, né? Isso. E vale lembrar que inicialmente a gente pode até iniciar com essas demandas, mas aceitamos as sugestões, né, as indicações, perguntas durante o momento que a gente estiver conduzindo o nosso PharmacyCast. Então, hoje nós estamos apresentando esse projeto denominado de PharmacyCast, que vem trazer essa conversa, essa fala, todos os anseios dos farmacêuticos que a gente espera, assim, acertar, né, nesse momento e demonstrar o quanto que nós precisamos sair um pouco da nossa zona de conforto, né? Precisamos estar ali inseridos num cenário onde o farmacêutico ele precisa sim se apresentar, ele precisa estar junto à sociedade, à comunidade, junto a outros profissionais da área da saúde. Com certeza. E como a gente fala, né, a internet ela tem essa capacidade de conectar as pessoas, de aproximar as pessoas. E só no Maranhão a gente tem mais ou menos quantos farmacêuticos no Maranhão? Basicamente mais de 8.000 farmacêuticos. Olha só aí, ó, mais de 8.000 profissionais dessa área. E a gente quer, com o PharmacyCast, também conectar essas pessoas em torno dos debates, tanto econômicos, políticos, né, debates que são importantes para essa área profissional, mas também trazer temas que podem ajudar a entender questões da atualidade do campo da saúde pública, né, do campo da saúde de modo geral. Então, por isso que serão convidados diversos para esse momento. E claro, né, aproximar e conectar essa classe farmacêutica, esses profissionais, a partir também da aglutinação que a gente faz com as pessoas que vão estar aqui conversando, com os temas que vão ser debatidos, né, Elisângela? Isso. E é importante você destacar esse cenário, né, tanto político como econômico, porque ultimamente a nossa classe ela tem sido inserida muito nesses debates, né? Então a gente precisa fazer com que a nossa classe entenda qual é o seu papel diante disso, né? E ela precisa compreender que as coisas por si só, elas não andam sozinhas. Elas precisam do engajamento, do apoio, elas precisam dos farmacêuticos atuantes, até porque isso interessa mais a gente, né? Então, a gente precisa demonstrar realmente a necessidade dessas modificações que podem ocorrer ou não, mas a gente precisa ter voz, precisa falar, precisa participar, precisa se mostrar, como o povo diz, precisa se amostrar, né? Precisa aparecer. Mas um ditado que eu guardo até hoje, do meu primeiro trabalho, da minha primeira chefe, vamos dizer assim, que ela sempre disse para mim que não é visto, não é lembrado, né? Então, essa é uma frase que sempre trouxe e que remete, né, e que traz exatamente o que a gente está vivendo hoje. Se a gente não se apresenta, se a gente não está à frente, a gente não vai ser lembrado. E o farmacêutico, ele está ali diariamente nos bairros, né, nas grandes comunidades, e ele precisa mostrar por que ele está ali. Né? E é esse um dos temas que nós vamos trazer no nosso PharmacyCast. Até porque a gente estava conversando antes, né? E tu mencionava para mim
da diversidade de campos de atuação do farmacêutico, né? Então, pensar esse profissional limitado àquela ideia muito geral que a gente tem de farmácia, de drogaria, né, de farmácia comercial, ou mesmo ligado só ao hospital, aquela ou coisa. Ou análises clínicas é muito reducionista, né? Isso. Então, hoje nós temos uma diversidade, né? São mais de 135 áreas de atuação que sim, precisamos buscar realizar uma pós-graduação, que muitas vezes ela não é oferecida aqui no nosso estado, a gente precisa muitas vezes sair do nosso estado, mas hoje eu posso dizer a você que isso tem modificado muito, né? Essa dinâmica tem saído dessa área mais comum, que é drogaria, manipulação, não que não seja importante, tá? É super importante. Mas é porque acaba estando no senso comum das pessoas, né? Acaba que as pessoas acham que o farmacêutico só está na farmácia, mas ele está na área da farmácia hospitalar, hoje está na área da estética, na área da oncologia, na área da docência, né? Na área da pesquisa, que a gente tem visto demais aí o quanto que a pesquisa é um profissional que está incluído, que está ali, né, como um pesquisador e que tem trazido, na verdade, informações importantíssimas, né? Nós temos vários farmacêuticos renomados aí dentro da pesquisa. Então, assim, hoje podemos encontrar farmacêuticos acupunturistas, floroterapeutas, né? São farmacêuticos fitoterapeutas. Então, é uma diversidade que a sociedade ela precisa saber e ela precisa entender, e os farmacêuticos também, né? Porque não é porque eu estou falando de diversas áreas que todos os farmacêuticos sabem. Muitos realmente acabam não sabendo que eles podem trabalhar nessa área, mas eles precisam, muitas vezes, buscar uma especialização, buscar uma expertise um pouco melhor para poder ter mais segurança, competência, habilidade, que são principalmente habilidade e competência, que são dois fatores que eles andam, né, de forma conjunta. Exato. Então eu preciso não só ter o conhecimento, mas eu também preciso ter a prática. E pensando nesse mundo moderno que a gente vive, nessa sociedade em que a gente está em constante processo de transformação, nós precisamos imaginar que esse profissional e esses futuros profissionais também, que o nosso público é também formado majoritariamente por estudantes que estão aí galgando, se capacitando, se preparando para entrar no mercado de trabalho, né, perdão. É importante que a gente entenda que nesse mundo globalizado que a gente vive, com tantas transformações, é importante pensar nessas competências, nessas habilidades do profissional, né? A gente tem aqui na nossa audiência vários estudantes de farmácia que estão nesse processo de formação, né, que estão aí se capacitando, se preparando para entrar no mercado de trabalho e entender, né, esse conjunto de competências, de habilidades que esse profissional contemporâneo, né, que esse profissional da atualidade precisa ter, é indispensável, né? Porque a gente tem uma mudança do perfil do que era o farmacêutico, sei lá, 10 anos atrás para o farmacêutico de hoje, né? Sim. Porque tem uma dinâmica de demandas sociais diferentes, não é, Elisângela? Isso. Além disso, né, tem as novas diretrizes curriculares que ela tenta trabalhar em eixos diferentes, o eixo da saúde, o eixo da ciência, o eixo do cuidado, o eixo da pesquisa. Então, ele tem essa diversificação hoje, né? Tentar trazer o farmacêutico generalista, né, que é um farmacêutico que ele tem uma atuação um pouco mais ampla. Mas mesmo assim, a necessidade de buscar algo específico para você atuar naquela área é importante, né? Faz parte do teu desenvolvimento, da tua capacitação, né? Até mesmo da sua segurança em trabalhar naquela área, né? Então não é qualquer farmacêutico que, por exemplo, vai trabalhar na área da oncologia, que vai trabalhar na manipulação dos quimioterápicos, né? Ele precisa sim buscar conhecimentos, né, muito mais ampliados, né, com maior práticas, inclusive, do que o que ele adquiriu durante algum momento da sua vida acadêmica. E lembrando que a vida acadêmica é uma prévia daquilo que você vai desenvolver, né, profissionalmente. Você não precisa ficar restrito somente àquilo que está sendo apresentado a você, né? A vida acadêmica ela é um pontapé inicial onde a gente começa a ter horizontes diferentes. E eu digo por experiência própria e também por ser docente e acabar percebendo que aquele estudante, aquele acadêmico, ele tem um potencial muito grande, né? Então, ele vai ser a minha indicação quando alguém me perguntar, né? Quando você tem alguém para indicar, para trabalhar em tal setor, para ir buscar aquela informação? A gente escuta muito essa pergunta, né? Recebe por WhatsApp, né? Isso. Então, assim, é só um pequeno
detalhe que faz muita diferença, viu, estudantes, que a gente está aí fazendo farmácia, sempre tentar ampliar um pouco o horizonte, buscar outras áreas, tentar participar não só daquilo que você está fazendo naquele momento, né, mas buscar participar de outras áreas, né, de buscar participar em outro estado. Claro que isso vai depender da tua disponibilidade, né? Porque hoje nós temos aquele estudante que trabalha, que estuda, mas tudo existe uma programação, né? Você conseguindo se programar, ou pelo menos fazendo uma vez a cada um semestre, é importante que você se engaje, que você se insira dentro desse contexto, se é a sua formação que você pretende. Né? E eu acho que é interessante a gente falar sobre isso desde já, para deixar demarcado esses temas, né, que a gente vai trabalhar aqui, e também vamos falar sobre questões da atualidade, né? O campo da farmácia, como toda a área da saúde, passa por mudanças muito grandes, né? À medida que a sociedade vai evoluindo, vai se transformando, novas demandas vão surgindo para essa área, e isso acaba tendo um impacto muito grande. Então a gente vai trazer pessoas aqui também para conversar sobre essas questões atuais que envolvem tanto a ordem econômica quanto também social, política, né, que tem um impacto direto na vida das pessoas. E envolve, inclusive, saúde pública, né? Então a gente precisa deixar isso claro que farmacêutico, ele tem sim uma responsabilidade muito grande pela saúde pública. Sim. Ele tem sim uma responsabilidade muito grande pelos pacientes, pela sua comunidade, né? Então, a gente precisa deixar isso claro. Como é que eu participo desse cenário? Como é que eu estou inserido dentro desse contexto? Então, isso é relevante e a gente precisa deixar claro para a nossa classe, para os nossos estudantes, para a comunidade, para quem estiver visualizando o nosso PharmacyCast. Com certeza. E uma novidade aqui para vocês, Elisângela, por que farmácia? Nós vamos fazer essa pergunta para todos os nossos entrevistados aqui. Por que a escolha de farmácia? Por que farmácia? Farmácia, inicialmente, ele veio com um propósito, né? Que muitas vezes é o que a gente escuta mesmo dentro da sala de aula. Normalmente essa é a minha pergunta. No primeiro dia de aula, quando eu pego uma turma nova, por que você escolheu farmácia, né? Uns vão dizer assim, não, porque eu já trabalhava como balconista, porque meus pais são farmacêuticos, ou porque minha tia, ou porque eu trabalhava em laboratório. Foi mais ou menos esse mesmo cenário, né? Que eu entrei na farmácia, porque queria ser perita criminalística. Então, era uma área que envolvia, né, ser o perito, né? E aí a gente, conhecendo o curso, vendo a diversidade do curso, você vai começar a ver outras áreas, outras possibilidades. Então, hoje, uma área de atuação que eu gosto demais, além da docência, é a área da farmácia clínica, do atendimento, de estar ali com o paciente. E olha que eu disse que eu não queria trabalhar com pessoas, né? Veja Mas só. se engana aquele que diz que não vai trabalhar com pessoas, porque eu me via sempre inserida dentro de laboratório, né? Dentro ali manipulando, e quando eu me vi diante de clientes, de pacientes, recebendo até presentes, olha né? Aí, tá vendo? Recebendo mimos, né? Lembranças de aniversário. Então eu cheguei a me ver nessa condição de atender uma pessoa e, de repente, ela vinha me agradecer pelo atendimento, pela orientação. E aí isso começou a mudar totalmente o objetivo. Então, se me perguntar por que farmácia há uns anos atrás, é uma resposta. E por que farmácia hoje é outra totalmente diferente. Hoje, a farmácia, ela não é só uma profissão da área do medicamento, da área da análise clínica. Ela é uma profissão que é voltada para pessoas. Cuidar de gente, cuidar de pessoas, porque é isso que eu vejo hoje o profissional. Olha só, gente, aqui um depoimento, né? Sempre vai ficar aí para a história esse depoimento, esse registro. E eu acho que a gente pode fazer também, Elisângela, com os nossos convidados, pedir que eles deixem uma dica para os profissionais, para os futuros profissionais, para os profissionais da área de farmácia. Então vamos começar por você. Qual dica você deixa hoje para o profissional de farmácia da atualidade, para aquela pessoa que já está atuando, mas também para aquele que está começando a sua carreira? Pronto, a dica que eu vou deixar, principalmente para que hoje eu exerço, que é a área da docência, é buscar fazer uma pós-graduação, né? Buscar desenvolver a fala, ter uma movimentação dentro da sala de aula. Isso é fácil? Isso eu descobri sozinha? Não. Eu posso dizer que antes de ir para a sala de aula, eu tive uma atuação em diferentes áreas. Só que eu não via
algo que me motivava. E sala de aula me motiva, ela faz eu estudar, né? Ela faz me atualizar. Então, a primeira dica é estudar. Né? Se especializar, se aprofundar em algo, se aprofundar, buscar uma área específica que você gosta. Eu, por exemplo, amo a área da farmacologia, da farmácia clínica, então é uma área que eu atuo. Então, se você gosta de uma área, segue aquele caminho e busque se especializar da melhor forma possível, né? E não tente também querer fazer tudo de uma vez, né? Porque, como eu falei, a área da farmácia ela é muito extensa. Eu vou fazer isso, fazer aquilo. Não, busque aquilo que você realmente se identificou. Gosto muito da área da manipulação, que talvez eu possa dizer que foi uma das áreas que eu consegui mais aprender, né, a questão dos fármacos em si, mas hoje a docência para mim, né, é uma missão. Eu digo que é uma missão. Aquilo que a gente não pode modificar quando já está formado, a gente pode modificar na formação. Então eu me vejo nesse sentido, com uma missão de transformar futuros profissionais farmacêuticos na sua excelência, pelo menos naquilo que me cabe. Maravilha, perfeito. Então a gente agradece demais a participação de vocês aqui, essa audiência qualificadíssima, e a gente vai se encontrar, né? Daqui a 15 dias vai estar disponível mais um episódio trazendo esses temas, esses debates importantes. Quero agradecer imensamente aqui a disponibilidade, a parceria desse meu amigo, né, Ricardo Alvarenga, que vai estar aqui conosco nessa mediação, como um excelente e exímio jornalista que é, nos orientando e nos ajudando nas perguntas, né? Porque, querendo ou não, a gente não tem essa expertise, né? Então, a gente precisa dessas orientações, não é isso, Ricardo? Exatamente. Vou estar aqui sempre dando uns pitacos como um bom jornalista. Eu sempre digo para as pessoas, né? Não dá uma brecha para o jornalista porque ele começa a perguntar, ele começa a instigar, porque é algo nato nosso. Então eu vou trazer toda essa curiosidade, toda essa questão da pergunta, do entender, do compreender para cá, para esse espaço, para a gente poder deixar tudo mais claro possível para as pessoas. Então, nós contamos, né, com a presença, com a participação. Nos sigam no Instagram, nesse momento desse projeto que com certeza nós vamos tentar acertar o máximo possível, né, com as conversas, com as falas, com os nossos convidados, mas o importante é que nós vamos trazer atualidades, conhecimento, informação, tudo aquilo que puder ajudar a nossa classe, tá bom? Muito obrigada. E é isso, né? A Elisângela tem um agradecimento especial que ela disse que ia fazer no final, não sei do que se trata, mas eu vou passar a palavra agora para ela aí, para a gente poder fechar com chave de ouro. Não, nesse momento só agradecer a oportunidade de poder estar aqui, porque isso para mim aqui é um desafio enorme, né? Eu estar numa sala de aula é uma forma, estar agora em frente às câmeras é de outra forma. Então, eu posso dizer assim que ele sabe por que eu estou agradecendo, especialmente para ele. Ele já disse que não é para... não é, mas enfim, agradeço imensamente a minha família, que é a maior incentivadora de tudo isso. Tá bom? Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.